A morte de Sansão. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Deus Dagom, a seu Deus Dagom, e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou os seus deuses. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que os guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Os homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. No alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida eles a derrubou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Deus concedeu a ele, né, como último desejo ali, poder ter a força novamente, né? Ele matou muitas pessoas, mas Israel continuava sob o domínio. Ele poderia, se ele não tivesse desobedecido, não tivesse, né, caído no conto lá da mulher, não tivesse deixado de ser seduzido por uma mulher, ele poderia ter reinado e deixado Israel liberto por mais tempo. Mas, infelizmente, ele caiu, mas Deus teve misericórdia e ele ainda conseguiu, no final da sua vida, ainda fazer um bom ato, né? Capítulo 17, os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos que eu ouvi pronunciar uma maldição. Na verdade, a prata está comigo, eu os peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fizeram imagem e ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai sacerdote e eu lhe darei a você 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. A tribo de Dan se estabelece em Lais. Naquela época não havia rei em Israel e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer.
pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e Estaol para espionarem a terra explorada. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhe: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhe contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz, sua viagem tem aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Lais, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupados e tranquilos, e gozava prosperidade, pois a terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinham relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra esperançosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não há falta de coisa alguma. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Quirate-Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Quirate-Jearim é chamado Mananedan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Lais disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: quem é vocês? O que estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada, venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem. Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família, a imagem esculpida e se juntou à tropa, pondo seus filhos, os seus animais e seus bens na frente deles. Partiram de volta. Quando se estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás dele, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar? Qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, você e sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiam seu caminho, vendo que eles eram fortes demais para ele. Mica virou-se e voltou-se para casa.
Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos a fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente, chamada Lais, o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo e Jonatás, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Minha nossa, gente do céu. Tem hora que dá vontade, tipo assim, Deus teve muita paciência. Tá lá com o ídolo, além de roubar, além de matar, ainda rouba o ídolo, rouba o que o outro já fez de errado, né? Uau, 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 uau. Não tem jeito, não. Capítulo 19. O levita e a morte de sua concubina. E a morte da sua concubina. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ela tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai e, quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao genro: "Coma alguma coisa e depois vocês poderão partir." Os 2 se sentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: "Eu peço a você que fique esta noite e que se alegre." E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu de ficar aquela noite. Na manhã seguinte, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: "Vamos comer, espere até a tarde." E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem saiu, sua concubina e o seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: "Veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui, fique-se e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa." Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com os 2 jumentos selados e com sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: "Venha, vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui." O seu senhor respondeu: Não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá." E acrescentou: "Ande, vamos, tenta chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares." Então prosseguiram e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá, de Benjamim. Ali entraram para passar a noite, foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passar a noite em sua casa. Quando naquela noite um homem idoso pertencente dos montes de Efraim e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltaram de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça, Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: "Para onde você está indo? De onde vem?" Ele respondeu: "Estamos de viagem indo de Belém de Judá para a região afastada nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos
seus servos, temos pão e vinho para mim e para sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e o alimentou os jumentos, depois de lavarem os pés, comerem e beberem alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede. Não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu os trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas nada façam com esse homem. Não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessa desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que deve se fazer. A guerra entre os israelitas e os benjamitas. Então todos os israelitas de Dan e Berseba e Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa, com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei em pedaços e enviei um pedaço para cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem seu veredito. Quando o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isto que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10 de cada 1.000 homens, 100 de cada 10.000 homens, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem, por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens de todas as tribos de Benjamim, enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá para que os matemos e os eliminemos o mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ver seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados à espada que vieram de suas cidades, além dos 600 melhores soldados que vinham de Gibeá. Dentre todos os soldados, havia 600 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar.
Israel, sem os de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles, em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições no primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu, vocês devem atacar. Então os israelitas atravessaram contra os benjamitas no segundo dia. Desta vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali assentaram chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram o Senhor. Naquele dia a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Elazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram, sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu, vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá. Avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los, foram atraídos para longe da cidade e começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto nas entradas, uma que vai para Betel e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam, nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam, vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar, e emboscada. Cada israelita atacou na sua posição a oeste de Gibeá. Então 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado para Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalhando-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça, e então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram, nós os derrotamos como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça estava chegando. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram da cidade os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram na proximidade de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rinom, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas, até Gidom. Eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém,
viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades por onde passaram. Por causa de uma atrocidade, milhares de pessoas morreram, né? Seria melhor se os benjamitas não tivessem concordado, tivessem entregado as pessoas ruins da tribo, né? E teria evitado todo esse caos. Por causa de uma atrocidade terrível, muitos pagaram com suas vidas. Muitos inocentes morreram nisso, né? Capítulo 21. Vou começar no próximo... Vou deixar o capítulo 21 agora em diante. A gente já tá acabando Juízes. Vamos começar Ruth. Vou deixar o capítulo 21. As mulheres para os benjamitas. Eu vou deixar pra amanhã, porque já tá dando um tempo muito longo o vídeo, ok? Até o próximo vídeo, meus amores. Beijos e fiquem com Deus.